Bom dia, hoje vamos falar sobre glaucoma, inimigo oculto, parte 2, a parte de tratamento clínico medicamentoso, a parte de tratamento de colírios praticamente. Normalmente o tratamento do glaucoma visa reduzir a pressão intraocular da melhor forma adequada, que a gente chama pio-alvo, para também diminuir o dano ou a lesão ao disco óptico. Normalmente são 4 classes de drogas, onde vamos falar minuciosamente sobre cada uma. A primeira classe de droga, chamada de beta-bloqueadores, encabeçada aí pelo famoso maleato de timolol ou timopitol, eles fazem a redução da pressão intraocular, diminuindo a produção do humor aquoso pelo corpo ciliar. Aqui na maquete do olho, da parte interna do olho, eu mostro onde é o corpo ciliar, que são onde eu estou passando a caneta, onde eles produzem esse líquido chamado de humor aquoso. Esse humor aquoso vem para a região da frente do segmento anterior, onde leva nutrientes e ele escoa pela parte uveoescleral. O que precisamos saber dos beta-bloqueadores? A sua dosagem normalmente é prescrita de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia, e os efeitos colaterais, as suas contraindicações. Por ser beta-bloqueadores, eles devem ser evitados de usar em pacientes asmáticos, pacientes que têm problema de DPLC, pode causar um broncoespasmo, um fechamento na parte dos alvéolos pulmonares e dificultar a respiração do paciente. Também deve ser evitados em pacientes cardiopatas, em pacientes que têm algum tipo de bloqueio atrioventricular, porque pode causar uma bradicardia. O que é isso? Diminuição do batimento cardíaco e levando à hipotensão, a pressão baixa do corpo, e o paciente ter maiores complicações. Então, quando o paciente tem essas características, deve ser optado por outra classe de droga. A segunda classe de drogas são os inibidores da anidrase carbônica. Podem ser tanto de forma de colírios como da forma oral. Os inibidores da anidrase carbônica, o nome já diz, eles atuam reduzindo a produção do humor aquoso. Como? Essa enzima chamada anidrase carbônica, eles vão atuar diminuindo a formação do bicarbonato, que é formado pelo epitélio do corpo ciliar, para evitar assim a produção do humor aquoso, ou seja, ele atua lá atrás, atua lá na parte da enzima do epitélio do corpo ciliar, certo? Ele tem 2 formas de colírios, pode ser tanto pela brizolamida ou então a dorzolamida, tá? Normalmente pode ser usado de 12 em 12 horas, tá? E também tem alguns efeitos colaterais, efeito de gosto amargo na boca, conjuntivite pode dar. A parte oral é exemplificada pela acetazolamida, normalmente mas o nome comercial chama-se Diamox, para o pessoal saber. É uma medicação oral onde você pode usar desde 12 em 12, 8 em 8 horas, 6 vezes ao dia, pode fracionar a dose e assim mais. O que a gente tem que tomar cuidado com a medicação oral? A acetazolamida ela é a base de sulfa, então nós temos que ter cuidado em pacientes que são alérgicos à sulfa, evitar de fazer essa medicação. Pacientes que usam essa medicação devem saber que ele pode causar uma depressão de potássio. O que é depressão de potássio? Quando você toma essa medicação, você pode perder pela urina potássio, e aí pode dar câimbras, né? Parestesias, a mão formigando. Normalmente a gente aconselha fazer ingestão de alimentos ricos em potássio, como banana, água de coco, damasco, chupar uma laranja, né? E também pacientes podem ter alguma crise de náuseas e vômitos, tá bom? Então bastante cuidado nessa prescrição. A terceira classe de droga são os alfa-2 agonistas, né? Normalmente aí encabeçado pela brimonidina, tartarato de brimonidina 0,2%. O tartarato de brimonidina, ele atua em 2 formas. Ele atua reduzindo a produção do humor aquoso e aumentando a drenagem da uveoscleral. Onde é que a gente vê isso? Ele aumenta essa
drenagem aqui nesse pontinho preto, aonde ele escoa, então ele aumenta a sua drenagem. A medicação pode ser administrada de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia, ou às vezes até de 8 em 8 horas, dependendo de cada caso. E os efeitos colaterais mais comuns são pacientes sentirem fadiga, letargia, que é o cansaço, aquele mal-estar, dá sono. É muito comum o paciente pingar, refere que dorme mais cedo, tá? Pode sentir boca seca, que é muito comum o paciente falar isso, e principalmente a irritação ocular, uma hiperemia, tipo uma conjuntivite tóxica. O paciente refere muito, quando pinga, que arde muito, o olho fica vermelho. Então, essas complicações você pode estar dosando ou mudar por outras medicações. A quarta classe de drogas são chamadas de análogos de prostaglandina. Lembrando que prostaglandina é uma parte da reação da cadeia de inflamação de todos nós, do ser humano, tá? Então, pode ser tanto a latanoprosta, a travaprosta e as bimatoprostas. Como é a dosagem delas? Normalmente é feito uma vez ao dia, de preferência à noite, e o efeito delas é o que? Aumentar a drenagem uveoscleral, essa drenagem que eu mostrei aqui do pontinho, de forma mais intensa, e também tem algumas complicações. Quais são as complicações mais comuns dos pacientes que usam essas medicações? Reclamam de hiperemia, vermelhidão no olho, pacientes que têm algum tipo de inflamação ou infecção ocular, evitar de usar porque eles podem dar um edema na região da retina chamado de mácula, edema macular cistoide. É muito comum os pacientes referirem: doutor, depois que eu comecei a usar o travaprosta, bimatoprosta, latanoprosta, meus cílios começaram a crescer. Então é muito comum os cílios crescerem. É tanto que, baseado nisso, algumas empresas cosméticas já estão usando rímel à base dessas medicações para poder fazer o crescimento dos cílios de mulheres, né? Outra complicação, você deve sempre explicar que pode aumentar a pigmentação da íris, a íris é que dá cor aos olhos, ou aumentar a pigmentação da região periocular. O paciente refere: doutor, eu fico com o rosto parecendo o olho de zumbi, um olho fundo, um olho tipo de caveira para dentro, escurecido. É uma complicação que o colírio pode dar. E fora isso, ele pode ter uma reabsorção da gordura da orbitária, a gordura que fica em volta do olho. Ou seja, o olho pode ficar mais para dentro. O paciente pensa que o olho está mais murcho, tá? Então essas são as complicações que nós temos que orientar os pacientes que fazem uso dessas medicações. Para terminar, nós também temos dentro dessa classe a bimatoprosta, que é um análogo sintético da prostamida. Na verdade, ela tem duas formas de atuação. Além de ela atuar aumentando a drenagem dessa via clássica chamada uveoscleral, nós também temos o aumento da drenagem da via trabecular, tá? Então, tem essas diferenças. Claro, existe hoje no mercado algumas drogas que têm essa mistura entre essas classes de drogas, de classes medicamentosas, né? Onde tem um beta-bloqueador somado com anhidrase carbônica, um beta-bloqueador somado com uma prostaglandina, análise de prostaglandina, o que vai sempre satisfazer a parte de tratamento é se aquele colírio ou aquela associação está servindo, está baixando, está diminuindo a pressão e diminuindo o dano do disco óptico. Senão você pode trocar ou então associar mais drogas. Tem pacientes que, principalmente em glaucoma mais avançados, que utilizam toda essa classe de drogas, pelo menos 3, 4 drogas, para poder reduzir a pressão intraocular. Tá bom? Muito obrigado e cuidemos, por gentileza, dos nossos olhos, principalmente dessa doença que é muito perigosa. E ontem, que foi o dia 26 de maio, onde se comemora o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Fica sempre a dica, gente. Não brinquemos com nossos olhos.